Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a temática operações com números fracionários. Na aula passada, a gente trabalhou com operações com números decimais, que são os nossos números com vírgula. Hoje, então, nós vamos trabalhar com as operações com as frações, certinho? Então, acompanha comigo na tela. Começando então com a nossa adição e subtração de números racionais na forma fracionária. Primeiro a gente começa com a adição e subtração de fração quando os denominadores forem iguais. Quando os denominadores então das frações forem iguais, nós conservamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Vejam então os exemplos. Tenho aí letra A, 3 sobre 12 mais 5 sobre 12 mais 7 sobre 12. Como todos os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma os números de cima. 3 mais 5 mais 7, que é igual a 15. Letra B, eu já tenho aí uma subtração, porém os denominadores também são iguais. Então, você conserva o denominador e diminui os de cima. 13 menos 5 menos 7, que é igual a 1. Na letra C, eu já tenho uma mistura, né? Eu tenho uma adição com a subtração, porém os denominadores também são iguais. Então, você conserva o denominador. Primeiro, realiza a primeira operação, que é 8 mais 2, que é igual a 10. 10 menos 3, que é 7. Então, a resposta é 7 quartos. E por último, letra D, também tem uma mistura aí de subtração com adição, onde os denominadores são iguais a 10. Então, você conserva o denominador e realiza as operações de cima. 82 menos 65 e o resultado você soma com 17, que vai ser igual a 34 décimos. Então, adição e subtração com números fracionários quando os denominadores forem iguais, basta então você conservar o seu denominador. O que é conservar, né? É reescrever ele do jeito que ele está e fazer as operações com os numeradores, que são os números de cima, que pode ser tanto adição quanto subtração. Tranquilo até aí? Então vamos continuar. Vamos agora entender como fazer a adição e subtração de fração quando os denominadores forem diferentes entre si. Quando os denominadores das frações forem diferentes, nós temos que encontrar frações que são equivalentes, ou seja, que tenham o mesmo denominador. Devemos, então, transformar as frações de maneira que os denominadores fiquem iguais. Então, o que está dizendo aí para nós? Que quando os denominadores forem diferentes, nós vamos ter que igualá-los. Como? Por meio de frações equivalentes. Como é que a gente transforma as frações para frações equivalentes, né? A gente pode fazer isso por meio da multiplicação, multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, ou por meio da divisão, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, ou a gente pode igualar os denominadores para encontrar as frações equivalentes por meio do mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC. Mas vamos por partes. Vou explicar cada um deles aí para vocês. Vamos lá. Assim, então, para encontrarmos as frações equivalentes, nós vamos encontrar um mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre os denominadores dessas frações. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês relembrarem o que é esse mínimo múltiplo comum. Então, temos aí 25 nonos menos 20 nonos mais menos 20 meios mais 42 meios. Nesse caso, então, nós vamos precisar encontrar o MMC entre os seus denominadores, que são 9 e 2. Não preciso repetir o 2 mais uma vez, tá, gente? E o MMC nada mais do que é a fatoração desses números em fatores primos. Então, eu começo dividindo por 2, porque eu tenho o número 2 que é par. 2 dividido por 2, 1. E o 9 a gente repete porque ele não divide por 2. Mas 9 divide por 3. Então, eu vou continuar a divisão por 3, que vai dar 3. E 3 divide por 3, que vai restar 1. Então, os números primos que são o MMC entre esses denominadores serão 2 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 18, porque 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. Esse, então, é o mínimo múltiplo comum para
igualar esses denominadores. Ou seja, o denominador agora dessas três frações se transformou para o número 18. Porém, como eu estou trabalhando com frações equivalentes, agora eu tenho que encontrar os numeradores dessas novas frações. Como? Aí existe um processo que é bem simples, onde eu vou pegar esse meu MMC, que é o meu denominador, vou dividir pelo denominador da primeira fração e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador da primeira fração. Aí eu descubro o primeiro numerador. Para descobrir o da segunda fração, você segue o mesmo processo e para a terceira fração também. Então acompanha comigo que eu vou fazer esse processo aí junto com vocês. Bora lá! Então, após encontrar o MMC, né, entre 9 e 2, que é 18, a gente vai fazer, então, essa questão da divisão, né? Eu vou dividir o MMC encontrado, que é 18, pelo denominador de cada uma das frações e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, tenho aí 18 dividido por 9, que é igual a 2. 2 vezes 25, que é 50. Esse é o nosso novo numerador. A mesma coisa a gente faz aqui, ó, 18 dividido por 2, que é 9. 9 vezes 20, 180. Esse é o nosso novo numerador. Agora, 18 dividido por 2, que é 9, e 9 vezes 42, que é igual a 378. E aí eu faço as minhas subtrações e adições, obtenho então o resultado 248/18, onde eu posso simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo e obtendo a fração irredutível 124 nonos. Assim, eu consigo então fazer a adição ou subtração de frações quando os denominadores forem diferentes. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o nosso processo da adição e subtração com frações. Agora, nós vamos ver como fazer a multiplicação com essas frações. Acompanha comigo. Para realizarmos, então, a multiplicação de frações, nós devemos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. De maneira mais simples, a gente fala de multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E é esse o resultado. Porém, se a minha fração ela ainda não estiver na sua forma irredutível, a gente vai ter que simplificar, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo. Tranquilo? Então, vamos trazer aí um exemplo para vocês verem como é que a gente vai fazer essa multiplicação. Vamos lá. Então, tenho aí 7/8 vezes 9/5 vezes 1 sobre 2. Então, eu faço 7 vezes 9, que é 63, 63 vezes 1, 63. É o nosso número de cima. Aqui, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 2, 80. É o número de baixo. Então, ficou 63/80. Essa já está na sua forma irredutível, tá? Então, esse é o nosso resultado final. Agora, nós vamos para a divisão. Como é que a gente vai dividir, então, frações? Para realizar a nossa divisão entre duas frações, nós podemos usar a operação inversa da divisão, ou seja, nada mais do que a multiplicação. Para fazermos essa inversão, nós devemos repetir a primeira fração, trocar o sinal de dividir para o de multiplicar e inverter a segunda fração. De maneira mais prática, a gente diz que para dividir frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda fração? É quando eu inverto o meu numerador com o denominador, ou seja, o número de cima com o número de baixo. Tranquilo? Então, vamos ver isso aplicado em alguns exemplos. Vamos lá. Trouxe esse seguinte exemplo para vocês, eu tenho aí 3/10 dividido por 2/5. Eu vou reescrever a primeira fração do jeitinho que ela tá, 3/10, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o 5 que está embaixo vai para cima, o 2 que está em cima vai para baixo, e em vez de dividir, agora eu vou multiplicar. E como é que multiplica? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 3 vezes 5, 15, 10 vezes 2, 20. Porém, essa fração ainda não está na sua forma irredutível. Para deixar, eu dividiria por 5 em cima e embaixo, que daria, então, o nosso resultado final, que é 3/4. Fechando aí a nossa operação de divisões com frações. Tranquilo até o momento? Compreenderam qual que é o processo? Relembraram qual que é o processo? Sim? Então, agora nós vamos ver a potenciação, então, de frações. Como é que a gente faz para trabalhar com essas potências? Vamos lá.
Para resolvermos, então, a potência de uma fração, nós calculamos da mesma forma que as potências com números inteiros. Ou seja, nós multiplicamos a base, que nesse caso será uma fração, por ela mesma tantas vezes quanto indicar o meu expoente. Como assim? Vamos ver um exemplo. Vejam aí que eu tenho 3/5 ao quadrado. 3/5 ao quadrado, pessoal, seria a mesma coisa que escrever 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que é 25. A mesma coisa aí na letra B. Eu tenho 2/3 ao cubo. Seria a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Então, em cima ficaria 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E embaixo ficaria 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Mas e se acontecer um caso do expoente ser uma fração? Como é que a gente vai fazer? Então, tem aí 4 elevado a menos meio, ou a meio só positivo, né? Como é que eu faço? Eu vou transformar essa minha operação para sua operação inversa. Eu sei que a operação inversa da potência é a raiz, então eu vou transformar para uma raiz. O que eu gosto de colocar uma regrinha que é para vocês lembrarem, né? A nossa base ela vai ficar dentro da raiz, beleza? O que está debaixo do guarda-chuva, como se fosse um guarda-chuva, esse tracinho aqui da minha fração, ele vai para fora do guarda-chuva. E o que está de fora vai para dentro do guarda-chuva. Assim você consegue descobrir quem que vai para qual lugar. Mas, de maneira geral, o seu denominador vai ser o índice da raiz e o seu numerador vai ser a potência dentro da raiz. A potência 4 elevado a 1 é 4, então isso aqui seria a mesma coisa do que a raiz quadrada de 4, que é quanto, gente? Que é 2. E aí, é só lembrar da regrinha para não esquecer. O denominador será o índice da raiz e o numerador será o expoente da sua base. Tranquilo? Tudo bem, gente? Conseguiram entender, então, quais são as operações que nós temos com as frações? Viram, então, que nós passamos pela adição, subtração, onde nós vimos a adição e subtração quando os denominadores são iguais e quando eles são diferentes. Em seguida, nós trabalhamos com a multiplicação, que é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Depois, trabalhamos com a divisão, que é a primeira pelo inverso da segunda, e depois trabalhamos com a potenciação, onde a potência é elevada tanto ao numerador quanto ao denominador. E se o expoente for uma fração, você transforma para a operação inversa, trazendo aquela questão, né, do nosso denominador ser o índice da raiz e o nosso numerador ser a potência que está dentro da raiz. Tranquilo? Fechou? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!